Fala pessoal, muito boa noite, um abraço para vocês, que bom. Que bom que estamos juntos e vamos até às 8 da noite. Depois do intervalo eu vou descer na plateia para vocês fazerem perguntas aos nossos três ilustres que aqui estão, dois para entrevistar esta grande figura de Fernando Moraes, jornalista e escritor. Eu quero agradecer aos patrocinadores desse programa, que permite que a gente faça esse tipo de interlocução, não é? É uma marca da Rádio Metrópole. Pois é. Vocês que me conhecem sabem que tem aquela história, né, do sujeito que a mulher vira para ele e diz assim: meu filho, no dia que eu morrer, você vai chorar? Ele diz: ah, você sabe que eu choro por qualquer coisa. Não é o meu caso aqui, né? É um momento muito importante que nós estamos juntos com essas figuras maravilhosas. Mas quero agradecer, então, as empresas que estão nos apoiando, a Petrobras, a Terra Forte, a Revita, a Salvatore Turismo, Container Home, Promalha, Video Hobby, que permitem que a gente esteja aqui abrindo a Rádio Metrópole para vocês. A TV Metrópole está transmitindo também, e a Metrópole AM, 1290 kHz. Nós vamos entrevistar aqui grandes figuras aqui, entrevistar o nosso querido Fernando Moraes, que eu já tive a alegria de entrevistar várias vezes anteriormente, de conversar nos nossos estúdios, e que realmente é uma figura. Ele me roubou a madrugada inteira com o livro dele. Sensacional, viu? Nós vamos ao longo aqui, vocês vão ver. É um livro ótimo, aliás, como todos os trabalhos de Fernando Moraes. Só está faltando um que ele está devendo a Bahia e o Brasil, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas agora vamos ouvir aqui, um pouco resumidamente, o currículo dos nossos convidados. Mineiro de Mariana, Fernando Moraes começou no jornalismo aos 15 anos. Em 1961, trabalhava como office boy na pequena revista de um banco em Belo Horizonte. Daí em diante, trabalhou nas redações do Jornal da Tarde, Veja, Folha e em várias outras publicações da imprensa brasileira. Recebeu 3 vezes o Prêmio ESSO e 4 vezes o Prêmio Abril de Jornalismo. Foi deputado, secretário da Cultura e da Educação do Estado de São Paulo. É autor de sucessos como Olga, Chateau, o Rei do Brasil, Corações Sujos, Toca dos Leões, A Ilha, 100 quilos de ouro, O Mago, dentre outros. Seu mais recente livro é Os Últimos Soldados da Guerra Fria, a história dos agentes secretos infiltrados por Cuba em organizações de extrema-direita dos Estados Unidos. O escritor Fernando Moraes já foi em diversos momentos entrevistado por Mário Kertes na Rádio Metrópole. O jornalista paulista Bob Fernandes considera-se um baiano naturalizado. Formou-se em jornalismo em Salvador, na Universidade Federal da Bahia. Editor-chefe da revista eletrônica Terra Magazine, comentarista da TV Gazeta e da Rádio Metrópole. Bob já trabalhou nos principais veículos de comunicação do país. Foi redator-chefe da revista Carta Capital, repórter da Folha de São Paulo, correspondente da revista Isto É nos Estados Unidos, diretor da revista em Brasília e repórter especial do Jornal do Brasil e da revista Veja. Bob Fernandes é autor de mais de 150 capas de revistas semanais. Cobriu guerras na Somália, Angola e no Subsaara. E 9 eleições presidenciais no Brasil, Estados Unidos e Venezuela. É autor do livro Bora Bahia, a história do Bahia contada por quem a viveu. E coautor do livro O Complô que Elegeu Tancredo. Afonso Romano de Santana é um caso raro de artista e intelectual que une a palavra à ação.
Com uma produção diversificada e consistente, pensa o Brasil e a cultura do seu tempo e se destaca como teórico, poeta, cronista, professor, administrador cultural e jornalista. Com mais de 40 livros publicados, o poeta mineiro de Belo Horizonte foi considerado pela revista Imprensa como um dos 10 jornalistas que formam a opinião pública no país. Nos anos 60, participou ativamente de diversos movimentos de renovação da nossa poesia e, durante a ditadura militar, publicou nos principais jornais brasileiros corajosos poemas reativando a relação do poeta com a vida social e política do país. Entre 1990 e 1996, presidiu a Fundação Biblioteca Nacional, época em que estabeleceu uma eficaz política do livro e da leitura no país. Professor em diversas universidades brasileiras, foi professor também nos Estados Unidos, Alemanha e França. Seus últimos lançamentos são Ler o Mundo e o livro de poesias Sísifo Desce a Montanha. Para começar aqui, eu faço a primeira pergunta a Fernando Moraes, depois entrego ele aos nossos entrevistadores. Fernando, eu queria que você contasse para a gente como é que você saiu de Mariana e foi para Belo Horizonte, que, afinal, proporcionou você entrar no jornalismo. O que foi que aconteceu? Bom, primeiro eu preciso agradecer o convite para estar aqui, não só com esses dois craques da imprensa, o Bob e o Afonso, meu conterrâneo de Minas Gerais, mas está com o Mário, de quem eu já me considero amigo de infância, né? Era um segredo que eu só tinha revelado para você e para o Dom Paulo Evaristo Arnes. Meu pai era gerente de banco em Mariana, durante um banco importante. Na época, ele não era importante era o banco. E ele, quando os dois filhos mais velhos, era uma família grande, como naquela época, Carlinhos Wagner, meu irmão, e a minha irmã Gilda, terminaram o antigo curso primário, que hoje seria o equivalente ao 4º grau, e, se ficassem em Mariana, teriam que ser educados, o Carlinhos, num seminário, e a Gilda num convento. E o meu pai era ateu, era agnóstico, não tinha convicção religiosa, e resolveu ir a Belo Horizonte procurar um colégio, um internato, onde pudesse matricular os filhos. Complicado falar isso na frente de tanta gente, viu? Mas o cadáver do meu pai não está se remoendo na sepultura, não. Ele nunca se envergonhou disso. E o melhor colégio que ele encontrou naquilo que hoje se convencionou chamar de relação custo-benefício, que tinha melhor educação e que não fosse tão caro para alguém que tinha 9 filhos, era o Colégio Batista Mineiro, que, embora fosse batista, ministrava educação laica. Não tinha educação religiosa. E, quando ele voltou a Mariana, a notícia circulou. Mariana, naquela época, tinha, sei lá, 5.000 habitantes. E o bispo, embora tivesse 5.000 habitantes, Mariana era uma cidade importantíssima do ponto de vista religioso, porque era sede da Mitra diocesana, era sede da Cúria, e, na época, sede de algo que eu não sei, como não tenho intimidade com o assunto, de algo que seria como uma capatazia cristã, religiosa, católica, que vinha da Bahia até São Paulo, e a sede era em Mariana. E o bispo, Dom Elvésio Gomes Pimenta, que era um sujeito muito autoritário, soube da notícia e foi à nossa casa, e de dedo, e foi todo paramentado,
solidel, sapato com fivelão de prata, e deu de dedo no nariz do meu pai, na frente da minha mãe e de todos nós que estávamos ali, dizendo que não admitia que o gerente do banco que administrava os fundos da Cúria Romana desse um mau exemplo para a população de educar os filhos num colégio protestante. E o meu pai, que era um sujeito muito grosso, muito seco, rigoroso, duro, ainda tentou negociar ali com o bispo, disse: mas, Dom Elvésio, eu vou à Cúria amanhã conversar com o senhor vai ao banco? E ele disse: não lhe dei ordem para abrir a boca ainda, na frente da minha mãe, na frente da gente. E o meu pai foi resistindo, resistindo, chegou um momento que ele disse: Dom Elvésio, ou a conversa vai ser amanhã ou não vai ter conversa. Ele disse: não lhe dei ordem para abrir a boca ainda. E aí ele encheu o bispo de porrada. Desculpem a grosseria, a expressão grosseira. Ele saiu batendo no bispo e, no dia seguinte, foi excomungado. E nós tivemos que ir embora de Mariana, todos. Fomos, antes de ir para Belo Horizonte, passamos por Ubá, terra do Ari Barroso, por Lima Duarte, uma cidade pequenininha, muito bonita, no interior de Minas. Depois fomos para Belo Horizonte. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente hoje eu seria em Graxate, em Mariana, alguma coisa assim. A gente tentou reverter. A gente não. Dom Paulo, quando eu fiz uma capa com Dom Paulo para a Veja, em 1974, quando ele foi sagrado cardeal, eu fiquei uma semana com ele, e essas coisas acabam criando, essas semanas, sabemos todas, as semanas de matéria, de perfilzão, acabam criando uma relação afetiva recíproca. E chegou um momento que ele começou a perguntar da minha vida, e perguntou se eu era católico, eu disse que não, e, muito delicadamente, disse que não era batizado, que meus irmãos não eram batizados. Ele quis saber por que eu contei. Ele falou: vamos reverter essa excomunhão. Eu falei: mas talvez meu pai na época era vivo ainda, eu falei: Dom Paulo, talvez meu pai nem queira. Ele falou: ele não precisa saber. Ele não precisa saber, a gente reverte a excomunhão e ele vai para o céu quando morrer. E eu consegui uma certidão da excomunhão do meu pai, que já não era mais aquele negócio bonito, feito com letra escrita, já era uma coisa impressa. E levei para o Dom Paulo, e ele passou os olhos e falou: ai, meu Deus, não tem jeito. Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque é uma excomunhão vitranda. É uma agressão a um purpurado da igreja e só o Papa pode reverter. Eu falei: então vamos deixar por aqui, Dom Paulo. E eu estou tornando público agora algo que eu só tinha contado para o Mário e para o cardeal, meu querido, cardeal que acaba de fazer 90 anos, meu querido cardeal Dom Paulo Evaristo Aires. Então, se não fosse esse ex-abrupto do meu pai, provavelmente hoje eu estava em Mariana, trabalhando num jornalzinho lá, trabalhando na igreja, coroinha. Coroinha não, seguramente não. Até porque, na minha idade, já não é mais coroinha, mas coroão, né? Mas eu tenho boas, isso não me impediu de ter relações boas com a igreja, inclusive com Dom Paulo, com vários religiosos. Frei Beto é meu amigo de infância, meu amigo, meu fraterno, meu irmão. O Beto brinca muito dizendo que nós somos irmãos em Cristo e em Castro. De Fidel Castro, claro. Mas foi por isso que eu saí, fui parar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte fui embora para São Paulo e estou aqui em Salvador.
Com a maior alegria de estar aqui no seu programa. Virou baiano. E aqui agora, Afonso, por favor, a palavra é com você. Fernando, você sabe que o Bob vai escrever a sua biografia. E ele vai começar exatamente com essa história, né? Que é maravilhosa, né? Como início de uma biografia. Antes de eu falar qualquer coisa, eu quero agradecer ao Mário, à rádio. Eu estou fazendo vestibular para ser baiano, né? Já colaboro na rádio, e quando eu for fazer pós-graduação, então, finalmente, conseguirei ser baiano. Mas eu queria dizer para o Fernando uma coisa muito simples e que remete para um caso rápido que ocorreu em Minas Gerais. Nós estamos aqui, isso está parecendo um pouco exame de tese na universidade. O Bob leu os seus livros página por página, anotou coisas incríveis aqui, né? O Mário também. Exame de tese na universidade, né? O examinador sempre diz assim, na página 47, o senhor esqueceu... Há uma imprecisão. Há uma imprecisão na página 47. A sua bibliografia... Não é? E havia uma defesa de tese em Belo Horizonte, quando eu era estudante, e alguém apresentou uma tese sobre Machado de Assis. E um examinador, de repente, disse para o pobre candidato, muito me admira o senhor trazer uma tese sobre Machado de Assis, que é um assunto esgotado. É um autor esgotado. Aí o candidato respondeu, queria dizer a Vossa Excelência que, naquele tempo era assim, né? Vossa Excelência, que não há autores esgotados, há pessoas esgotadas diante de certos autores. Que maravilha! Maravilha! Agora, você fez esses livros, né? Um trabalho exaustivo, trabalho de Hércules. Tem alguma coisa em algum livro que você acha que não está esgotada? Que te deu, de repente, um impulso de eu vou retomar aquela parte assim, assim, porque eu guardei um documento lá em casa que eu não pude publicar na ocasião. É possível uma reedição ou um remorso em relação à publicação de um ou outro volume que você tenha feito? Olha, eu acho que na maioria dos meus livros tem sempre alguns livros embutidos, alguns outros livros embutidos. Nesse livro que eu estou lançando agora, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, tem um personagem que provavelmente é a entrevista mais dramática que eu já fiz em toda a minha vida. E olha que eu não sou um iniciante, já sou um sexagenário, já tenho carteirinha de idoso. Que eu fui... Parabéns, porque hoje, para todos nós, porque menos Bob, que hoje é o dia do idoso. Viu? Sim, Bob é um neto da gente, né? Bob devia festejar o dia como neto da gente. Mas tem um personagem nesse livro que eu, primeiro, tive uma dificuldade enorme para chegar a ele, que as autoridades cubanas, mesmo depois de terem liberado o material secreto para mim, ainda relutaram muito em me permitir que tivesse acesso a 2 ou 3 temas, ou personagens. E um deles era um mercenário que tinha sido preso a partir de informações enviadas pelos personagens do meu livro, tinha sido preso em Cuba, depois de colocar bombas em hotéis, em restaurantes de turistas e tal, matou gente. E eu fui entrevistá-lo na cadeia, ele estava condenado à morte, ele ia ser fuzilado, depois a pena foi comutada para 30 anos de prisão, o salvadorenho, e eu achei que ia ficar meia hora com ele e que a conversa ia dar um parágrafo do livro. Eu fiquei um dia inteiro com ele e a conversa deu 2 capítulos do livro. Esse cara dá um livro. Este cara dá um livro. Não sou eu que vou voltar a fazer, eu não gosto muito de retornar a temas a respeito dos quais eu já trabalhei,
Mas esse cara que está preso lá e vai ficar preso por mais não sei quanto tempo... É aquele que se espelhava em Sylvester Stallone, né? É uma loucura isso, é uma loucura, porque fantástica. Depois de passar um dia com esse sujeito, no fim da entrevista, eu perguntei para ele, mas o Raul Ernesto Cruz Leon, Raul, me explica uma coisa, como é que um sujeito como você sai de El Salvador e vem para Cuba? Ele foi 2 vezes a Cuba, na primeira vez conseguiu escapar, e voltou na segunda vez, um atrevimento, uma ousadia, um negócio inacreditável. Como é que um sujeito como você vem aqui para botar bomba em hotel, botar bomba em restaurante, para matar gente que você nunca viu na sua vida, que você não sabe se é amigo, se é inimigo, se é indiferente? Sabe, são turistas inocentes que estão vindo de não sei que lugar do mundo, e você topa vir fazer isso para receber $1.500 por bomba. E ele falou, olha, eu não estava fazendo isso por dinheiro. E nem estava fazendo isso por ideologia. Eu confesso a você que, quando eu vim a primeira vez a Cuba para colocar as bombas, as primeiras bombas, eu nem sabia o que era comunismo, eu nem sabia que o segundo homem da hierarquia cubana era meu xará, que era o Raul Castro, ele se chama Raul Ernesto. Eu não sabia nada de Cuba. Falei, pô, mas então como é que você explica que você tenha feito isso? E agora está aqui, você vai ser fuzilado, você foi condenado à morte. Ele me disse, olha, eu sei que vai parecer ridículo, porque tem um antecedente disso, que eu não publico no livro, porque é uma coisa do autor, uma impressão do autor. Quando os cubanos finalmente me autorizaram a entrevistá-lo, já no finzinho da pesquisa, e que só foi feito por interferência do Frei Beto, o Beto pediu ao Fidel e ao Raul que liberasse os 3 temas que eu queria. Um deles era entrevistar o Raul Ernesto. Na hora que eu fui para a prisão falar com ele, a primeira coisa que eu fiz foi dizer o seguinte, olha, eu quero saber se você está me dando essa entrevista porque você quer, por espontânea vontade, ou se você foi obrigado pela direção da prisão. Se você foi obrigado, se você não está afim de conversar comigo, eu fico aqui 5 minutos. Não sei se tinha grampo, se não tinha, se tinha gravação na sala. Não era cela, eu não estava com ele numa cela, mas numa sala da prisão. Pode ser que tivesse gravação, mas eu disse para ele, olha, se você está constrangido, se você está aqui contra a sua vontade, você já está condenado à pior pena que um ser humano pode ser submetido, que é a pena de morte. Você não tem que ser submetido a nenhum outro desconforto, nenhum outro constrangimento. Então, se você não quiser falar comigo, eu fico aqui 5 minutos, 10 minutos, enrolo aqui com você e vou-me embora. E digo para os cubanos que está resolvido. Ele disse, não, eu quero desabafar. É a primeira vez que alguém quer me ouvir, que não seja promotor, enfim, interrogador. E aí, no finalzinho da entrevista, quando eu pergunto a ele por que ele fez aquilo, ele diz, não foi nem por dinheiro e nem por ideologia. Eu queria me parecer com o Sylvester Stallone. É um negócio inacreditável, inacreditável. Está gravado. Está gravado, não é um negócio que saiu da minha cabeça. E ele disse o seguinte, ele termina o depoimento dizendo o seguinte, o problema, o diabo de tudo isso, é que o Sylvester Stallone termina o filme dele na cama da Sharon Stone e eu vou terminar o meu filme na frente de um pelotão de fuzilamento. Esse cara dá um livro, Afonso. Esse cara dá um livro, dá um livraço, um livraço. E é um sujeito que passou a infância em El Salvador, durante a guerra, sem entender o que era a guerra. O pai dele era militar, de patente baixa, era soldado, cabo, soldado, uma coisa assim. O pai se mata durante a guerra, dá um tiro na cabeça, para desespero, para uma tragédia familiar. E ele começa... Ele gostava de esporte radical, de não sei o quê, não fumava, não bebia, ele era guarda-costas, trabalhou... Quando ele aceitou atuar como mercenário, ele trabalhava como guarda-costas
de uma empresa que fazia segurança para personalidades. Eu publico no livro uma foto dele trabalhando como guarda-costas do Rick Martin. Então, ele era um sujeito que não tinha nada com nada, nunca fumou maconha na vida. Ele falava, as pessoas fumavam do meu lado, cocaína, nunca vi. Nunca vi. E eu perguntei, maconha? Ele falou, não, eu via o pessoal fumando, cheirando, mas não era a minha área, não era a minha tribo, não era a minha praia. Não tinha nada a ver com isso. Eu gostava de esporte radical e gostava de atirar. Então, voltando à sua pergunta, todo livro tem, em geral, tem livros embutidos, tem personagens ali que dá vontade de você criar um livro paralelo ali. Agora, não dá para você fazer um livro de 1000 páginas, sabe? As pessoas não compram, é muito caro. Livro é muito caro no Brasil ainda. As pessoas se assustam muito com o livro grosso, mas a tentação de desenterrar esses personagens paralelos e transformá-los em protagonistas é muito grande. Para quem trabalha com não ficção, vocês sabem disso, é uma tentação muito grande. E agora o nosso querido Bob Fernandes vai fazer uma pergunta aqui para o professor Fernando. Bem, primeiro, Mário, obrigado pela oportunidade de estar aqui com o Afonso, com o Fernando. Boa noite a todos e a todas. E eu quero partir logo para o livro, porque tem uma curiosidade de quem é repórter também, e eu fiquei lendo e pensando, você já contou um pedaço aí, eu te disse aqui, e agora vou dizer de público, achei, nas últimas páginas, achei um livro espetacular. Não sei se chamam de livro-reportagem, trailer, o que é, mas não saberia classificar exatamente o gênero, mas achei isso que eu já te disse, e estou dizendo aqui agora. Mas a minha curiosidade é o seguinte: eu, repórter, levaria alguns anos para conseguir ter acesso a toda essa documentação, esses personagens. Imagino que não consigo imaginar quanto tempo você levou, porque isso é um trabalho infernal, até porque você, se fosse pelo modo tradicional, teria que checar a fonte, conversar com um, bater com outro, bater com outro. Então, eu te pergunto primeiro, qual foi o nível de acesso que você teve, se você, além dele, que você já me contou, que eu não sabia, você tinha conversado com ele, com esse personagem, se com aqueles todos os outros você teve a oportunidade de conversar, ou se você, tipo, na Venezuela tem 180 horas de depoimentos gravados dos caras que deram o golpe contra o Chaves. Então, você tem como ter acesso ao outro lado. Então, e se no governo americano você teve também algum acesso, se aqueles personagens que você fala de Miami, você conversou com todos, e quanto tempo? Qual é o tempo que você levou de investigação, se você teve ajuda? Porque eu achei um trabalho brutal e confesso que morri de inveja. Bom, depois nós vamos falar de inveja recíproca, que eu preciso te dar uma dedada aqui, te entregar. Aquela com Chaves, né? Debaixo desse angu tem carne. Tá certo. Como diz lá em Minas Gerais. Olha, você está falando, demoraria anos? Demorou anos. Entre o dia que eu procurei os cubanos... Fernando, em que nível você teve o contato decisivo, a última palavra? Tipo, pode ter acesso, você vai ter acesso... No mais alto. No mais alto é o mais alto em Cuba, né? O altão. É, o altão e o que depois ficou no lugar dele, que não é tão alto, mas que virou o altão também, né? Da noite para o dia. Com a ajuda de amigos, com a ajuda do Beto, como eu contei aqui. Uma noite eu estava jantando em Cuba durante o trabalho, porque eu fui umas 10 vezes a Cuba e umas 10 vezes aos Estados Unidos para fazer esse livro. E eu estava jantando num restaurante e vi numa mesa, estava chegando para jantar no restaurante, depois de um dia de trabalho, de entrevista, e vi numa mesa o Frei Beto, o Ricardinho Couto e o Chico Pinheiro, da Globo, nosso coestaduano, mineiro como nós. E eles me chamaram para sentar na mesa, ficamos ali conversando, bebendo rum e tal. E o Beto contou, no meio da conversa, que no dia seguinte ele ia se encontrar, ia almoçar, ia se encontrar com o Fidel e com o Raul. Fidel já afastado do governo. Eu falei, Beto, o Beto é meu amigo de infância, de Belo Horizonte,
Minha ex-sogra era amiga da mãe dele. Minha ex-sogra fazia comida francesa, fazia cassoulet e viajava 700 quilômetros de ônibus, de São Paulo até Presidente Bernardes, quando o Beto estava lá numa solitária, de ônibus, não tinha carro, com uma quentinha de cassoulet no colo, para levar para o Frei Beto comer na cadeia, que ele dividia ali equitativamente com os outros presos. Então, é uma relação fraterna, afetiva, antiga. Eu falei para o Beto, ô Beto, você vai encontrar com o Fidel e com o Raul? Diz a eles o seguinte, que eu estou sendo tratado aqui como se eu fosse um agente da CIA, como se eu fosse um policial vagabundo, porque eu estou querendo algumas coisas que, isso depois, eles já terem autorizado, já tinha ido não sei quantas vezes a Cuba. E eu voltava e voltei para o Brasil no dia seguinte, daí uma semana veio um e-mail para mim dizendo, o material que você estava querendo está liberado. Evidente, o Beto é muito modesto, nunca assumiu isso, mas é evidente que foi o Beto que conseguiu. Agora, entre o dia que eu me interessei pelo assunto e o dia que eu comecei a trabalhar no assunto, passaram-se 10 anos. 10 anos, eu achei que tinha um livro, achei que tinha uma história para ser contada debaixo disso aí, em 1998, e eu só comecei a trabalhar no livro em 2008, 3 anos atrás. 3 anos atrás. Foram 2 anos de pesquisa e 1 ano de escrever. Mas, Fernando, no intervalo você ia juntando coisas já? Ia juntando coisas, mas coisas absolutamente que todo mundo, qualquer um de vocês poderia juntar. Eu não estava interessado nisso, eu não queria fazer um cozido do Google. Eu queria informação secreta. Fui a Cuba primeiro, e, depois que liberaram, na minha primeira viagem, eu percebi que Cuba não seria suficiente para contar essa história, que metade dessa história estava em Cuba, mas metade da história estava nos Estados Unidos. O que eu queria em Cuba, além do material que já tinham liberado, material secreto e tal, eu queria 3 coisas, que eles remancharam. Os cubanos são muito complicados, muito complicados. Comunista, em geral, é complicado. Comunista cubano é particularmente complicado. Em primeiro lugar, eu queria uma cópia do dossiê que o Fidel Castro enviou ao presidente Clinton, que, na verdade, é um caixote, um container, um negócio, metade dessa mesa, um caixote do tamanho da metade dessa mesa, de documentos, de fitas, de vídeo, de grampo de telefone, gravação de grampo de telefone, contando para o Clinton que que na Flórida estava metido que aquilo ali tinha se convertido num santuário terrorista de extrema direita. E eu queria cópia disso. Em segundo lugar, eu queria quem fez o trabalho de pombo-correio entre o Fidel e o Clinton foi o Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques. E o Gabo, quando ele terminou a tarefa dele, ele fez um informe para o Fidel, contando como é que ele se desincumbiu da missão que tinha sido atribuída a ele. Bom, Gabriel Garcia Marques, até bula de remédio, se ele escrever, é saboroso, né? A gente fica com vontade de ler. Imagina um informe de 4.000 palavras dele, pessoal, secreto, para o Fidel, contando os pepinos, as dificuldades para fazer chegar ao Clinton a documentação que o Fidel queria. E, em terceiro lugar, a entrevista com o mercenário, com um dos mercenários, que eu, por acaso, quase que por sorteio, escolhi o salvadorenho e dei sorte. Dizem que jornalista e goleiro, não adianta o sujeito ser bom, ser talentoso, tem que ter sorte. O goleiro está na frente do gol, o sujeito vai bater o pênalti, você escolhe, eu vou pular para o lado direito. Se o cara chutar para o lado esquerdo, acabou. Se chutar para o lado que você escolheu, você pega o pênalti. Eu dei sorte. Por acaso, tinha até gente que supostamente tinha mercenários, estão vivos lá, tem mercenários que talvez poderiam ter histórias mais saborosas do que a do Raul Ernesto. E eu, por acaso, falei, não, eu quero esse aqui, quero o salvadorenho.
E a reconstrução daqueles todos outros, você chegou a falar com eles ou é aquela documentação do Documentação secreta, não me interessei. Depois que porque eu queria pegar um para ser exemplo. Porque senão eu ia ter que fazer não sei quantos capítulos e tal. Eu peguei depoimentos deles, peguei grampos deles, áudios, não só degravação. Porque degravação eu posso fazer uma aqui e dizer para você, olha, isso aqui é uma conversa do Gorbachev com não sei quem. Não, tinha os áudios em disco. Então, eu ouvi todos e falei, eu quero o salvadorenho, quero o Cruz León. Mas, além das dificuldades que eu tive do lado cubano, eu tive dificuldades também do lado americano. Primeiro, para falar com o pessoal de extrema-direita, internet hoje, eu chegava lá e me apresentava, telefonava, o cara entrava no Google e falava, isso é comuna, sabe? Esse cara é inimigo nosso e tal. E, em segundo lugar, os agentes do FBI, que trabalharam não só na campana, no monitoramento, na vigilância dos agentes cubanos na Flórida, mas também da prisão de todos eles, já estão todos aposentados, porque já eram agentes sêniores nessa época, tem 13 anos, e, portanto, se aposentaram, e eles têm um contrato com a FBI, porque sempre carreira, é como a Polícia Federal no Brasil. Você faz um concurso. Só que no dia que você, não sei como é no Brasil, mas no dia que você passa no concurso e é admitido, você tem que assinar um documento dizendo que você não pode dar nenhuma informação sobre nenhuma investigação da qual você tenha participado ou que tenha sido testemunha e tal. E eles disseram, não podemos. Eu batia na porta de um, batia na porta do outro. E aí, de novo, a sorte me ajudou. Em 2002, quando mataram a missionária norte-americana Dorothy Stang, no Pará, eu achei que dava um livro. E fui para Belém, por minha conta, paguei a passagem do meu bolso, fui para lá fuçar. Acabei chegando à conclusão de que não dava, que era uma história absolutamente comum. É ruim dizer isso, mas na Amazônia, histórias como a da Dorothy Stang e do Chico Mendes só viram história internacional, uma porque era missionária americana, o outro porque era uma personalidade mundial. Mas todo dia, na hora que nós estamos aqui falando, deve ter alguém matando uma Dorothy Stang lá, um Chico Mendes lá, a mando de grileiros. Mas, nos poucos dias que eu fiquei lá, eu tinha um agente do FBI, oficialmente, acompanhado de um cônsul norte-americano, da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, acompanhando o inquérito policial que apurava as causas da morte dela. E eu, ali, do lado dele, eu percebi que o cara tinha sotaque cubano. E perguntei para ele, desculpe, falei para ele, eu sou escritor, sou paulista, não sou aqui do Pará e tal, estou aqui fuçando essa história para ver se dá fazer um livro, alguma coisa assim, mas eu estou vendo o senhor falar com o juiz, falar com não sei quem, o senhor é cubano? E ele me tratou com uma certa rispidez, falou, não, eu sou norte-americano. Mas aí depois eu voltei e falei, olha, desculpe, mas eu acho que o senhor é cubano. Ele falou, não, eu nasci em Cuba, e fui embora para os Estados Unidos aos 7 anos, 8 anos e tal. E já foi um pouco mais suave, conversamos um pouco, eu contei para ele que eu conhecia Cuba, que tinha escrito um livro sobre Cuba. Bom, eu volto agora para fazer a história dos 5 e descubro que esse sujeito era um dos que chefiavam a campana, a monitoração dos 5, e foi um dos que comandou as prisões. Então, agora, não foi isso que me ajudou. O que me ajudou foram 3 jornalistas, um norte-americano, uma colombiana, já quase norte-americana, uma garota jovem que vive em Miami, há muito tempo, correspondente de jornais da Colômbia lá, e um português, Rui Ferreira, que hoje é correspondente na Flórida do El Mundo, da Espanha, que começaram a ligar para as pessoas e dizer, olha, ele não é um militante, não é um...
Sabe, ele é um cara honesto. Ele escreveu um livro sobre um sujeito de direita no Brasil, falando do Chateau, e fez um livro honesto e tal, papapá, não precisa ter medo, sabe, desse cara fazer uma coisa propagandística e tal. E, aos poucos, fui chegando. Nenhum deles me deu entrevista em ON, nenhum da extrema-direita, sim, vários, com um gravador ligado. Mas dos antigos agentes do FBI, nenhum falou em ON, e vários me deram informações que me pareceram extremamente preciosas, que diziam o seguinte: olha, cruza, porque eu contava para eles o que eu já tinha, cruza essa informação que você tem, vai no arquivo da Justiça Federal na Flórida, desenterra o processo número tal, assim, e você vai descobrir que a organização tal, que se fazia passar por anticastrista, era, na verdade, uma organização que trazia cocaína de Honduras, aquele tal PUND, Partido da União Democrática, o DN, lá, uma falsa UDN deles, que trazia cocaína de Honduras para vender na Flórida. Então, isso me ajudou muito. Agora, foi muito difícil, porque dos dois lados, todo mundo dizendo não. Eu vou fazer uma pergunta para justificar a minha presença, né, porque o Fernando faz uma exposição tão clara, tão didática, que nós ficaríamos aqui a noite inteira ouvindo. Mas, enquanto você falava, e talvez te dando até a chance para você enfocar um outro livro que você tem escrito, eu tenho ouvido de várias pessoas que trabalham como biógrafos que o ato de escrever uma biografia é quase que uma coisa meio espírita, é de incorporação. Você entra dentro da vida do outro e você vive a vida do outro, você é sugado pelo outro, como o ator que está na novela durante 6 meses, no caso é mais complicado, você fica 10 anos colado naquele personagem, e você deixa de viver a sua vida, você vive o outro, né? E é uma transferência incrível. E, de repente, o livro fica pronto, né? Você fica órfão daquela figura, de alguma maneira, né? Como é que esse processo da sua alma ser chupada por essas pessoas, né, por esses personagens, e como é que esse vazio ou não que você sente depois que termina uma obra? Primeiro, você tem razão, porque o Chateau, por exemplo, Chateau é um... Sabe, eu sonhava, no fim do livro, eu sonhava com o Chateau. Era um sonho horroroso. Porque, no fundo, é o seguinte: como eu demorei muito para entregar o livro, o editor me cobrava, o editor tinha me dado dinheiro. O editor me cobrava. E eu dizia: não, vai sair, está quase pronto e tal. E eu sonhava com o Chateau dentro de um elevadorzinho, eu e ele dentro de um elevadorzinho, daqueles elevadores de porta sanfonada, e ele de fraque e de cartola, que era um traje que ele usava com muita frequência. E, embora o Chateau fosse um homem de pequena estatura, ele media menos de 1,60 m, ele parecia um gigante para mim no sonho. E, aos palavrões, ele dizia: esta merda desse livro, quando é que vai ficar pronta esta merda desse livro? Então, era um negócio aterrorizante. E, depois que o livro fica pronto... Ele desapareceu ou não? Evaporou. Claro, acabou, o sonho acabou. Mas, depois que os livros ficam prontos, que as biografias ficam prontas, sobretudo as biografias, que não é o caso desse livro, eu não sei dos outros autores, não sei o que o Rui Castro pode dizer disso, os outros autores que fazem biografias, mas o que eu sinto é um negócio que, com todo o respeito, eu sou um feminista, ou tento ser um feminista, é um negócio parecido com o que se convencionou chamar de psicose pós-parto. As mulheres aqui que tiveram bebês
devem saber, em alguma medida, o que é isso, que é um pânico. Acabou. Você gestou aquilo durante tanto tempo, e não são só 9 meses. Chateau foram 5 anos. Sabe? Então, é uma espécie de psicose pós-parto, um sentimento muito ruim. E, para alguém que é dado a depressões, como eu, é pior ainda, porque agrava, né? Agrava, você tem que... Não é legal. Quando deveria ser, porque, na verdade, você deveria estar festejando, estar celebrando. Suponho que a mãe também, quando tem um bebê, deve estar, como toda mãe, celebrando o nascimento da criança e tal. E eu, ao mesmo tempo, um sentimento muito contraditório, porque, ao mesmo tempo que tem uma real alegria, uma real satisfação de ter produzido, ter parido, né, um livro, ter parido um personagem, e isso que você falou, né, da incorporação, porque, no fundo, é uma coisa meio espírita, porque você desenterra, você tira o personagem da sepultura e é obrigado a colocar ele para andar de novo. E é um negócio muito complicado, porque, como você ouve, vamos ficar no Chateau, eu ouvi 200 pessoas, mais de 200, entrevistei mais de 200 pessoas para fazer o Chateau, e provavelmente metade delas achava que o Chateau era um gangster e a outra metade achava que o Chateau era um santo. Então, é um sofrimento muito grande você retirar o defunto da cova e colocar ele para andar, não como os inimigos ou os puxa-sacos queriam, mas como ele era. Você tinha conhecido o Chateau pessoalmente? Só morto. Porque eu conheci. Eu fui cobrir o enterro do Chateaubriand. Né? Você conheceu o Chateau? De corpo presente. Eu só fui cobrir o enterro dele nos Diários Associados. Eu era repórter do Jornal da Tarde, fui junto com Gilberto Mansur, e eu jamais poderia imaginar que 30 anos depois eu ia tirar aquele defuntinho pequenininho do caixão e pôr para andar de novo. Agora, Fernando, já que estamos falando em biografia, as últimas vezes que eu entrevistava o senador Antônio Carlos Magalhães e perguntava a ele, e o livro de Fernando Moraes, só vai publicar depois que eu morrer? Ele me disse que está até gravado, lá temos várias gravações dele. Ele já tem 2 anos que morreu, e aí? Você vai trabalhar mesmo esse livro? Porque muita gente diz que você tem um acervo fantástico, conviveu com ele nos últimos dias dele, não foi? Eu, nos últimos dias, não convivi nos últimos 9 anos da vida dele. 9 anos. Eu gravei 9 anos com o Antônio Carlos Magalhães, e eu costumo dizer, quando me perguntam agora, quando é que vai sair o livro, eu digo, estou esperando o ACM morrer. Porque não morreu ainda, né, aqui entre nós. Por que eu não tenho pressa de publicar a história do ACM? Primeiro, porque história, biografia, personagem é como o passarinho. Quem pegar primeiro é o dono. Eu tenho uma boa história para revelar aqui com o nosso queridíssimo Bob Fernandes, que eu fui a Caracas. Antes de pensar fazer a história do Paulo Coelho, eu fui a Caracas procurar o presidente Hugo Chávez, com quem eu já tinha uma relação fraterna, amistosa, para fazer a biografia dele. E ele disse, chegou tarde. Bob Fernandes já está fazendo. O problema é que lá se vão 6 anos, 7 anos, e 5 anos. 4, 5. 4, 5 anos, e o Bob não publicou até hoje. Então, por que eu não tenho pressa? Esperando morrer. Esperando morrer também. Está esperando morrer. Não, pelo amor de Deus. Bate na madeira. Eu sou chavista, como vocês podem notar, né? Eu tenho algo que ninguém terá. Jamais. São 9 anos de gravações com ele. Teve um período aí em que eu fiquei fora do Brasil, nesses 9 anos,
Eu morei na França 1 ano e meio, quase 2 anos, com a minha mulher, e ele inventava viagens para a França para poder me dar depois, para atualizar os depoimentos e retomar. Então, ele ligava e dizia, olha, vai ter um encontro de não sei o quê, aí eu vou. E a gente marca, guarde a semana de tal a tal, não assuma compromisso que eu vou para aí para a gente gravar. Gravei aqui na Bahia, virei meio baiano nesse período, porque eu vinha, a maior parte das gravações foi feita aqui, muito pouco em Brasília, ele preferia ficar longe de Brasília, e quando estava aqui, a gente, às vezes, começava a gravar no jornal, no escritório que ele tinha no jornal, mas era tanto aborrecimento, toda hora vinha alguém, ele está lá, alguém pedia para ele. Aí resolvemos começar a gravar só na casa dele. Isso está num cofre forte? Isso tá digitalizado e está guardado num banco, cofre. e não é no Banco Itaú, lá que foi assaltado. Não é no Banco Itaú. Não tem perigo. E, além disso, tem algo que eu tenho dele também, que eu... Isso aí, não sou só eu que tenho, porque eu tenho cópia, eu copiei, a família pode, eventualmente, dar para outra pessoa. Não acredito que dê, que são as 192 pastas do chamado Arquivo Pessoal do senador Antônio Carlos Magalhães, que ficavam devem estar ainda, não sei que destino a família deu. No apartamento dele, tinha um apartamento, era de 2 andares, na parte de cima tinha um escritório dele, um estúdiozinho, e em volta da mesa dele tinha um móvel baixinho, assim, cercava toda, de um lado a parte de trás e do lado de cá, trancado com a chave que ele guardava no bolso dele, e ali tinha 192 pastas. Essa é a história secreta da República, então? Olha, não é da República, mas é de Juscelino a Lula, com um pequeno hiato, que é o período dos 2 anos do Itamar Franco. Salvo os 2 anos de Itamar Franco, Antônio Carlos Magalhães terá sido, não vou correr o risco de dizer que foi, mas terá sido o único brasileiro de Juscelino a Lula que foi o testemunha ou protagonista do poder no Brasil. É ouro puro, ouro puro, ouro puro, é um negócio saborosíssimo. Bom, eu não preciso estar falando de Antônio Carlos Magalhães para vocês. Vocês sabem quem foi, vocês sabem a história dele. Você não pode dar uma pré-estreia assim? Olha, é inacreditável. Uma coisa inédita para dar um toque. Não, tem coisas inacreditáveis, tem coisas inacreditáveis. São todos inacreditáveis, escolhe uma, assim. Bom, vamos ver. Um dos fantasmas que está te segurando. Não, eu não. Na verdade, eu estou esperando o defunto, com todo respeito, o defunto esfriar, sabe? Antônio Carlos Magalhães ainda é um espectro muito presente na vida da Bahia, na política da Bahia. Está aí, a gente está vendo. O neto dele é o mais votado, 2 vezes, 3 vezes mais votado. Espero que a família não fique brava ano que vem, se o neto for candidato a prefeito. Eu vou vir fazer a campanha do Mário Kertes. Ele ficou bravo comigo, aliás. Antônio Carlos Magalhães ficou bravo comigo uma vez, porque teve uma eleição, não me lembro qual, que eu assinei um manifesto para alguém que estava disputando com ele, ou com alguém, não era com ele, mas com alguém do grupo dele, do partido dele. E alguém me contou, ele não falou comigo, ele era muito respeitoso, chamado de senhor, o tempo todo, doutor Fernando. Ele ficou bravo dele estar sendo uma pessoa que abriu não só a casa dele para mim, mas abriu a alma dele para mim, e eu estar apoiando alguém que me dizia nos palanques que ele era um diabo, que era
E alguém me falou isso, olha, o senador está furibundo com você. Eu passei a mão no telefone, ou peguei um avião, uma coisa assim, fui falar com ele para dizer, senador, duas coisas absolutamente diferentes. Não tem nada a ver. O meu livro, eu propus a ele fazer o livro, não foi iniciativa dele, fui eu que fui procurá-lo, e disse a ele o seguinte, foi uma conversa longa em Brasília, e eu dizendo o que eu ia fazer, o que eu imaginava fazer, e ele estava achando bom. Ele perguntou se isso tinha algum custo, eu falei que de maneira nenhuma, que não era, isso era iniciativa minha. E ele disse, mas como? O senhor já pagou uma passagem de avião, está hospedado num hotel de não sei quantas estrelas aqui, alguém tem que pagar essas contas. Eu falei, isso é conversa minha com o meu editor. Isso não diz respeito ao senhor. E aí fui falando, e ele estava aceitando, até que eu disse para ele o seguinte, tem uma questão que eu acho que é melhor a gente decidir agora, como dizia meu falecido pai, é preferível ficar vermelho em 5 minutos do que ficar amarelo o resto da vida. Vamos conversar agora, que é o seguinte, o senhor não lerá os originais. O senhor não lerá, eu vou dar para o senhor, assim como eu fiz no caso do Chateau, com os filhos do Chateau que me ajudaram, a Terezoca e o Gilberto. E, no caso da Olga, como eu fiz com Prestes e com a Anita Leocádia, primeiro exemplar que eu receber da gráfica, eu mando para o senhor. Mas, na hora que o senhor estiver lendo, vai ter, espero que algumas dezenas de milhares de outras pessoas no Brasil lendo o livro. E aí ele deu uma recuada. Recuou e tal, falou, olha, deixa eu refletir um pouco mais e a gente volta a conversar daqui a 15 dias. E eu achei que a biografia tinha ido para o ralo, que ele ia desistir. Daí, a 15 dias, ele me ligou, me chamou para vir a Salvador, a primeira conversa tinha sido em Brasília, me chamou para vir a Salvador e disse, está topado. Eu não tenho do que me envergonhar, não tenho o que esconder, o senhor levante com quem o senhor quiser, com os inimigos, com os amigos, o senhor escreva o que quiser, desde que seja um livro honesto, que nem o senhor fez o livro de Chateaubriand. O senhor é um comunista? Assim, o senhor é um comunista, escreveu um livro sobre um ícone do capitalismo no Brasil, que era Assis Chateaubriand, e fez um livro honesto. Se o senhor fizer um livro assim, está fechado. Vamos. E eu gravei 9 anos com ele. Isso ninguém tem e ninguém terá. Jamais. Fernando? Sim. Tem uma coisa que eu li, que eu não sei se é verdadeiro ou não, que você estaria fazendo um livro sobre o Zé Dirceu e que teria sido roubado o material. Eu vivi algo parecido com isso na Venezuela, e o que, de fato, atrapalha de várias formas quando acontece um fato desse. Isso é verdadeiro? Aconteceu? Você estava mesmo fazendo o livro? São duas histórias paralelas que um colunista de Brasília juntou e que não tinha por que juntar, era uma intriga. Eu sempre achei, continuo achando, que o Zé Dirceu dá um livraço. Dá um livraço por toda a história dele, por, sabe, Cuba, a cirurgia, muda a cara. Inclusive, ele é um pouco parecido com a história de alguns desses personagens. A mulher não sabia. Ele volta para o Brasil, se casa com a mulher, tem um filho com ela, com a cara que não era a cara dele, se casa com a Clara, que hoje eu conheço, com quem eu tenho relações, Clara Becker. Tem um filho que hoje é deputado federal, Zeca Dirceu, foi prefeito de Cruzeiro do Oeste. E, quando vem a anistia, ele chama a mulher e diz o seguinte, olha, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, o meu nome não é fulano de tal, não me lembro qual era o nome que ele usava, o nome falso. Segundo, essa cara não é minha, eu sou outra pessoa. Contou para a mulher e para o filho, que já tinha 9, 10 anos de idade. Acho que o que aconteceu com ele, a cassação do mandato dele, ao contrário de esterilizar a biografia, acho que enriquece a biografia do ponto de vista do autor. Não estou falando do ponto de vista do personagem. Do ponto de vista do autor, enriquece a biografia. Eu estava trabalhando, de fato, estava trabalhando com ele. Cheguei aí junto com ele a Cuba para ver os lugares onde ele foi treinado,
onde se criou, que originalmente se chamava Grupo Primavera, que depois passou a se chamar Molipo. Falei com gente que levava comida para ele, uma velhinha, uma senhora já velhinha, que era quem levava a sopa para ele no lugar que ele estava fazendo treinamento. Falei com o médico que fez a cirurgia nele. Na época não tinha silicone, botox, essas coisas. Então, as próteses, ele teve que fazer próteses para mudar o formato do rosto. Bom, primeiro que o nariz dele... Bom, antes disso, ele tinha pânico de anestesia geral. Tinha medo de morrer de algum problema cardíaco durante a anestesia geral. Então, a cirurgia foi feita com anestesia local. E o médico disse para ele, mas, olha, é um negócio muito feio de ver. Ele disse, manda bala. E a primeira coisa que o médico fez para fazer a cirurgia dele foi enfiar aqui, nas narinas dele, algo semelhante a um buticão de dentista e cortar essa cartilagem aqui do meio, e aquilo gerou um chafariz de sangue. E depois colocaram o osso, não sei se era osso humano ou osso de animal, nas duas maçãs da face. A sangue frio? A sangue frio. Não, com anestesia só no rosto. Local. Só local. Ele não estava sentindo dor, mas estava assistindo aquilo, estava vendo. Cortaram, colocaram uma prótese, não sei se era osso de animal ou osso humano, aqui. A direita certamente dirá que era osso de animal. Colocaram outra prótese no queixo, para mudar o queixo. Uma no nariz, para o nariz ficar mais adunco. E cortaram o couro cabeludo dele aqui atrás e esticaram a pele para mudar o formato do olho dele, para alterar o formato do olho. Algo que, muitos anos depois, ninguém deu isso, a imprensa não deu isso, ele já ministro, como é que chama essa cicatriz que fica queloide? Começou a se converter numa fonte cancerígena. Ficou aquela coisinha debaixo do couro cabeludo. Depois que ele desfez a operação, ele, já ministro da Casa Civil, ele foi escondido em São Paulo e extraiu um pedaço do couro cabeludo, porque aquilo ali estava se convertendo num foco cancerígeno, os queloides dos dois lados. Bom, vira ministro, vira superpoderoso, vira não sei o quê e tal. Claro que dá uma biografia, dá uma tremenda biografia. Eu estava trabalhando com ele, quando vem a cassação, o mensalão, aquilo tudo, acabou, sabe? Ele não tinha cabeça, ele estava ali se defendendo, então não tinha cabeça para continuar dando depoimento. Quando ele foi finalmente cassado, ele falou comigo, olha, vamos deixar esse negócio da biografia de lado e vamos fazer um livro, a 4 mãos, você me ajuda a escrever, chamado 30 Meses, que era uma história do período que ele passou, um bastidor do período que ele passou no governo Lula. E começamos a gravar. Eu estava trabalhando, na verdade, o meu ganha-pão, que pagava meu condomínio, meu supermercado, o Nescau da Netinha, era o livro do Paulo Coelho. Mas gravava com ele, trabalhava meio-dia no livro do Paulo e meio-dia gravando com o Dirceu. Gravamos durante 15 dias. No final de 15 dias, eu disse para ele, Zé, desculpe, mas daqui não sai livro. Ele não falou uma sílaba importante. Escapuliu como um bagre ensaboado, e falava dos grandes projetos do Brasil, da energia, não sei o quê, projeto de educação, projeto de saúde. Mas as pessoas não querem saber disso. Isso aí é programa de governo. As pessoas querem saber o seguinte, que dia que começou a melar a sua relação com Lula, que dia que começou, sabe? É isso que o leitor quer saber. Aí desistimos, e isso estava num HD, num ranchinho de pescador que eu tinha no Guarujá, que eu morava alugado. E um dia
a mocinha que limpava lá para mim, eu estava em São Paulo, a mocinha que limpava para mim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, me ligou dizendo, olha, entrou um ladrão aqui, roubou a caixa de charuto do senhor, roubou o forno de micro-ondas, roubou o computador e roubou um taco de beisebol que eu tinha lá autografado, recuperei tudo, autografado pelo seu personagem Hugo Chaves. O Chaves me deu um taco de beisebol com um autógrafo, com uma frase e tal. Eu desci para a praia, fui à delegacia, fiz um BO e disse para o delegado, olha, eu não sei se seria ou não o caso de chamar a Polícia Federal, porque tem, no computador, tem, entre outras coisas, tem depoimento do Dirceu e tem coisas que eu trouxe de Cuba sobre a vida dele. Não sei até que ponto isso pode ser algo que envolva chamar a federal para solucionar. O delegado disse, deixa por minha conta. E era ladrão de praia, era ladrãozinho comum. E eles ligaram, as próprias pessoas que roubaram, ligaram para a moça que trabalhava na minha casa, porque eu tinha um apartamento e tinha um ranchinho embaixo, na areia. O apartamento era mais em cima, e o ranchinho onde eu trabalhava, mas o telefone ficava em cima. E ligaram para ela e disseram, ó, o que foi tirado aí do ranchinho, meu rancho era pintado de vermelho, o que foi tirado do ranchinho vermelho aí está num terreno baldio, em tal lugar assim, assim. Ela me ligou, eu falei, olha, não vai lá sozinha, isso pode ser uma armadilha, pode ser uma mocinha. E liguei para a delegacia de polícia do Guarujá, e foram policiais lá, e eles tinham... Estava tudo lá, menos o HD. Menos o HD. Agora, eu acho que eles tiraram o HD para vender, que naquela época valia dinheiro. Hoje custa um tostão furado. Mas naquela época um HD de não sei quantos giga, mega, valia dinheiro. Então eu acho que eles simplesmente apagaram o que estava lá dentro. A sorte é que eu tinha backup, tinha cópia de tudo. Só que um colunista de Brasília deu uma notícia dizendo que, na verdade, o assalto tinha sido feito por homens rãs, que saíram do mar e que jogaram spray nas câmeras que guardavam o meu rancho e tal, e que quem tinha roubado o negócio era o Luiz Guxiquem, quem tinha mandado roubar era o Luiz Guxiquem, que estava interessado em saber o que o Dirceu tinha falado para mim dele, Guxiquem, que é um negócio absolutamente patético, maluco, então não tem. Agora, pode ser que algum dia ainda faça o Dirceu, se vida eu tiver. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho aqui, trocando um pouco de personagem, que são tantos, né, que é o Paulo Coelho. Né? Geralmente, quando a gente faz conferência sobre Paulo Coelho, aí sempre alguém na plateia, aliás, conferência sobre literatura, sempre alguém na plateia pergunta, e o Paulo Coelho? Né? Eu tenho a teoria que o Paulo Coelho é o 4º mistério de Fátima. É verdade. Você pode explicar de todas as maneiras, mas não consegue explicar. E, no livro que você fez, tem 2 epígrafes lá, que são do Wilson Martins. Numa, ele diz que, quando chegar o ano 2000, possivelmente o Paulo Coelho vai ser esquecido, etc. Depois tem outro epígrafe, outra frase dele, onde ele faz a reconsideração, quer dizer, ele pode ser estudado, pertence à cultura brasileira, tem que ser estudado como tal. Né? Esse seu contato com Paulo Coelho e essa questão da literatura, dele ser ou não ser reconhecido pelo crítico oficial, que era o Wilson Martins, e o seu caso pessoal, que você tentou entrar para a Academia Brasileira de Letras e teve uma experiência. Como é que essa coisa, né, da aspiração literária sua, do Paulo Coelho, né, de que maneira esses livros são literatura para você, como a crítica considera isso também? Olha, o Paulo Coelho sofria muito no começo com as críticas. Sofria muito. Muito, fazia muito mal a ele. Depois do sucesso de público, eu acho que ele engrossou o coro.
sabe? Não dependo mais de crítico, não dependo mais de resenha, de intelectual, de quem quer que seja. O que importa é que eu já vendi 150 milhões de livros. É um dos maiores, um dos autores mais vendidos, que tem mais livros vendidos em todos os tempos. Outro dia eu vi uma estatística recente dizendo que ele é o segundo ou terceiro autor que tem mais livros vendidos em todos os tempos. Há muito preconceito contra o Paulo, muito preconceito. Eu devo dizer o seguinte, eu nunca tinha lido nenhum livro, tinha lido um livro do Paulo, até me decidi, até propor a ele fazer a biografia. Eu tinha lido o primeiro livro dele, O Alquimista, não gostei, não li nenhum dos outros 18. Vim a lê-los todos quando eu me decidi a escrever a biografia dele. Não faria sentido eu escrever a biografia de um cara e não ter lido a obra dele. É uma coisa curiosa, contraditória, que é o seguinte, eu acho que quem talvez melhor explique isso, o fenômeno Paulo Coelho, é Humberto Eco, que disse, num debate que os dois tiveram muito tempo atrás, Humberto Eco disse, o Paulo Coelho não escreve para a cabeça das pessoas, ele escreve para a alma das pessoas. Pode ser que isso explique o sucesso dele no mundo inteiro, porque é uma coisa que é espantosa. É o quarto mistério de Fátima. É o quarto mistério de Fátima. Porque você pega um país, porque é muito fácil dizer o seguinte, não, mas, olha, é lido por imbecis, faz sucesso com analfabetos, com idiotas. Bom, você vai na Rússia, que é um país onde gerações e gerações foram educadas, um país onde não há analfabetos, e gerações e gerações foram educadas lendo os grandes... Você tem um diário seu, assim, onde você está anotando tudo? Você foi deputado, foi secretário, você conta umas coisas secretas que ninguém sabe? Não. Que é a sua biografia que o Bob vai fazer? Não, minha vida não tem a menor importância. A importância tem a vida das pessoas sobre as quais eu me debruço. Minha vida não tem absolutamente nenhuma importância, é uma vida absolutamente sem graça. Assim, como a vida da maioria das pessoas, é uma vida de manhã, de tarde, de noite, não tem... Você está falando do Paulo Coelho, eu não sei se é impressão minha. Primeiro, eu quero saber como é que está o livro fora. E eu não sei se é verdadeira a impressão que eu tenho, mas o impacto do livro do Paulo Coelho no Brasil é menor do que eu imaginei que seria, por exemplo. Eu não sei se está indo bem ou se isso tem a ver com essa cortina de silêncio, eventualmente envolve o Paulo e as coisas dele. O livro vendeu no Brasil menos do que eu imaginava, vendeu 70 mil exemplares, o que pode ser considerado muito, não só para o padrão brasileiro, mas pelo fato de ser um livro caro, um tijolo de quase 800 páginas. Mas, como o Paulo tem uma quantidade de leitores muito grande ainda no Brasil, eu imaginei que ia vender mais, sobretudo porque não é um livro sobre a obra do Paulo Coelho, é um livro sobre um personagem fascinante, um ser humano com uma história dramática, é uma sucessão de tragédias. A vida do Paulo Coelho, não a do autor Paulo Coelho, a vida do ser humano Paulo Coelho é uma sucessão de tragédias familiares, religiosas, sexuais, sabe? É um negócio aterrador. No exterior é um sucesso. Benza a Deus. Agora, Fernando... Ficou meses em primeiro lugar na lista de mais vendidos da Índia. Na Alemanha, eu não fiquei rico, não sou rico, mas ganhei muito dinheiro com a venda do livro do Paulo Coelho pelo mundo afora. Eu ainda não contei quantos exemplares o livro vendeu, mas eu tenho na minha casa uma estante que a minha neta chama de egoteca, a minha egoteca, que é só com as traduções do Paulo Coelho pelo mundo. Metade deles eu não sei ler nem o meu nome. Nem o meu nome. China, na Coreia,
onde nasceu a Dilma. Mas ele sabe, né? Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele Sabe sabe onde é que estão todos os livros. Ele controla, como operar o marketing. Ele controla a lista dos mais vendidos no Cafundó do Cazaquistão. É um profissional. Ele é um profissional. Ele é um profissional. Ele sabe, no Cafundó do Cazaquistão, se o livro dele está em segundo ou em terceiro lugar. Não, ele se arrependeu de ter dado para você aqueles arquivos dele? Se arrependeu, inclusive, de ter topado que eu fizesse a biografia. Ele ficou muito tempo sem falar comigo. Depois que eu mandei o livro para ele, o primeiro exemplar, como fiz, com o Chateau, com o Olga, o primeiro exemplar que eu recebi, eu mandei para ele, mandei para um desses Correio Expresso, e 4, 5 dias depois ele parou de responder meus telefonemas, não respondia e-mail, não atendia chamada minha na casa dele. Eu acho que ele registrava no celular os meus números e não respondia, um negócio desagradável, porque a gente tinha passado 3 anos juntos, e muito junto, né? Porque, por mais profissional que seja a relação de um biógrafo com o personagem, o fato de você ter convivido de uma maneira tão íntima como eu convivi com ele nesse período, inevitavelmente gera laços afetivos. Que eu sempre procurei manter com uma certa distância para não me envolver com o personagem, com carisma, com essas coisas, para poder tratar com o distanciamento, o maior distanciamento possível. E ele cortou. Da noite para o dia, cortou. Passados 3 meses, eu fui à Líbia. Eu queria fazer o Gaddafi. Tinha um acerto aí com um pessoal da França e tal, para eu fazer um livro, não sei se um livrinho, um perfil, uma biografia do Gaddafi. E a única maneira de ir para a Líbia, do Brasil, era indo via Europa. Então, eu aproveitei, fui via França e bati na porta da casa dele, para espanto dele. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: vim saber o que aconteceu. Ele falou: não, entra, toma um café, mas frio, coisa rara nele. Ele é um carioca, muito caloroso, muito... E ele tinha dado uma entrevista para o El País sobre o livro, correspondente do El País, aqui no Brasil. Fez uma entrevista com ele e ele disse que tinha se arrependido. Entrevista curta, tinha se arrependido e tal, que o livro tinha sido muito invasivo e que tinha revelações a respeito das quais ele não... revelações que ele preferia que não fossem tornadas públicas. E aí me chamou, sentamos para tomar um café na casa dele. Falei: o que houve? Tem alguma mentira no livro? Tem alguma fraude? Ele disse: não, mas é uma exposição pública que se eu soubesse que ia ser isso, eu não estou dizendo que é um livro bisbilhoteiro, que é um livro de gossip, de futrica, mas é um livro que mergulha em regiões de sombra da minha vida, da relação com a minha mãe, da minha relação com a religião, da minha relação com o satanismo, porque ele hoje é um cristão, ele não chega a ser um carola, mas é um sujeito que vai à missa todo domingo, comunga, confessa e tal, e de uma hora para outra eu desenterrei coisas, não só do diário dele, mas de inimigos dele, de gente que se tornou inimiga dele, que deu depoimento para mim, que ele não gostou, e traços de personalidade, traços de caráter, que não são exatamente para o nosso padrão, que não são exatamente virtuosos. Sabe? Então, ele não gostou do livro. Depois passou, sabe? De vez em quando a gente se fala, se telefona. Não ficamos inimigos, não. Mas ele não gostou do livro. Agora, eu gostaria de que houvesse perguntas aqui. Alguém queira fazer uma pergunta a Fernando Moraes ou alguns dos nossos participantes, por favor, levante a mão para eu me aproximar. Tem alguém aqui já querendo ali? Vamos lá. Chega aqui à frente, vamos embora.
Como é seu nome? Alan Lobo. E aí, você quer perguntar o quê, Fernando? Queria fazer uma pergunta ao Fernando sobre o trabalho dele traz, dentro da literatura, uma reconstrução da memória. Então, eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, relacionando também com a presença dele na Flica, na Festa Literária de Cachoeira, que Cachoeira é um monumento vivo da história brasileira e baiana. Então, como poderia ser esse diálogo entre a cidade, que é esse testemunho, e sua obra? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que foi com uma alegria muito grande que eu recebi o convite para ir na primeira Flica, a Festa Literária de Cachoeira, que vai se converter numa Flip baiana. Eu acho importante que tenham tomado como tema da primeira Flica a questão da memória, né? Eu sou muito cuidadoso com isso, porque eu não sou um acadêmico, eu não tenho formação para poder teorizar sobre o assunto. Eu sou um jornalista, sou um repórter, embora trabalhe também com memória, eu tomo muito cuidado para não ter a pretensão de ser alguém que elabore a esse respeito. Mas quero que você saiba, quero que, se os amigos de Cachoeira tiverem a oportunidade de ouvir, se estiverem ouvindo, se puderem ver na internet essa nossa conversa aqui, que eu fiquei muito orgulhoso de ter sido convidado para ir na festa. Pois é, mais alguém quer fazer alguma pergunta, Fernando? Por favor, chegue aqui à frente. Como é seu nome? Luciano Silva. Fernando, eu gostaria de saber, né, você acabou de dizer agora que nos seus livros tem vários outros livros. E, assim, como no livro Olga, no caso, como é que você cita a situação de Prestes, que estava lá em Moscou, né, e se iludiu, posso dizer assim, com o Miranda, né, para fazer a intentona comunista naquele período. E como é que você vê essa questão, né, de um homem tão culto, tão conhecedor, se iludir, mais uma vez, com um cara que era semi-analfabeto, né, vindo do sertão da Bahia, e que conseguiu convencer ele que no Brasil poderia ter uma revolução comunista naquela época? Olha, o Prestes estava fora do Brasil já fazia muito tempo, né? Desde a coluna, quando termina a coluna, ele se exila primeiro na Bolívia, depois vai para a Argentina. Relutou muito em entrar no partido. Quando ele quis entrar no partido, o partido rejeitou a entrada dele. Ele foi imposto ao Partido Comunista porque, na verdade, naquela época, todos os partidos comunistas do mundo eram seções da Internacional Comunista. O PC brasileiro era uma seção da Internacional Comunista. Então, ele foi imposto goela abaixo aos comunistas brasileiros por ordem de Moscou. Agora, ele estava tão distante do Brasil, tão afastado da realidade brasileira, que o Miranda começou a passar para ele informações que tinha apoio da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, do diabo. Ele achou que a Revolução estava no papo. Conseguiram convencer o Manuilsky, há uma cena célebre que o Manuilsky tinha atrás da mesa dele, Dmitry Manuilsky, era o segundo homem mais importante da União Soviética, era o primeiro quadro abaixo do Stalin. Atrás da mesa do Manuilsky tinha um mapa do Brasil cheio de percevejo, desse alfinete, de marcações, com os lugares onde a Revolução já estava, sabe, pronta para eclodir. E deu no que deu, durou 24 horas, sabe? Aquilo ali foi um desastre. Provavelmente terá sido algo que atrasou o avanço das esquerdas no Brasil por décadas, né? Até o fim do golpe de 64, o 27 de novembro era festejado a data. Não tinha missa, tinha tinha em todos os estados, tinha com governadores, o atentado e tal. Então isso acabou custando às esquerdas, não só ao partido, ao partidão, mas às esquerdas do Brasil, isso acabou tendo um custo brutal. O Brasil não teve, de lá para cá, o Brasil não teve nenhuma... As tentativas de insurreição durante o golpe militar, a ALN,
Araguaia e tal, deram no que deram, né? Deram num verdadeiro massacre. A Luísa Câmara quer fazer uma pergunta aqui. Primeiro, deixa eu ver Luísa aqui. Eu sou Luísa. Eu vim correndo para lhe agradecer quando você escreveu o livro Olga, que eu sou filha de um fazendeiro de cacau, na época, em Ubaitaba, cidade de Ilhéus, e a fazenda dele se chamava Luiz Carlos Prestes. Bem na porta, no portão, na porta da rua da casa, e eu cresci ouvindo meu pai contar essas histórias. Aí depois meu pai se tornou quase um personagem de Jorge Amado, porque eu sou filha da outra. E ele era criado em Ubaitaba e o status da época era que o homem tivesse a mulher e a amante. E aos 10 anos o meu pai matou a primeira mulher, porque ela estava já separada dele, mas tinha um outro romance. E ele dizia que naquela época a honra se lava com sangue. Olha. Então nós estamos agora no pré-centenário do nosso Jorge Amado. Eu queria lhe dizer que o maior presente que você me deu foi a vida de Olga Benário. Muito obrigado. E queria lhe falar também que, dentro das suas biografias, se você já pensou, porque eu sou uma mulher muito militante do movimento das mulheres, em fazer a biografia de Dona Canu, que é mais importante do que os filhos dela, eu acho aquela figura uma mulher incrível. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Eu tive o privilégio de conhecer Dona Canu pelas mãos do senador Antônio Carlos Magalhães. Num dos aniversários dela, ela fazia aniversário no mesmo dia que o cardeal Dom Lucas Moreira Neves, que era o primaz do Brasil, e o Antônio Carlos Magalhães, como não gostava de Dom Lucas, ele, em vez de ir no beijamão do Dom Lucas, ele pegava o carro e ia para Santo Amaro festejar o aniversário da Dona Canu. E eu fui com ele numa das vezes, tive o privilégio de conhecê-la, e privilégio mesmo, não é uma frase retórica. Quem visita a Dona Canu agora hoje é Lula, né? É verdade. Ela é eclética, pai. É eclética, é ecumênica, Dona Canu. Seu nome como é? Meu nome é Rui Barreto, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta ao Fernando Moraes. Queria que ele fizesse um comentário sobre um fato político que o Brasil está experimentando agora, que é a famosa Comissão da Verdade. O Brasil vai passar por uma revisão, não é, da sua história recente, e isso é novo para uma geração que está muito despolitizada, e, de certa maneira, é um resgate para quem estava em ambos os lados daquele episódio. Então, como você é um biógrafo, um jornalista, uma pessoa importante, e já escreveu a biografia dos dois lados, queria que você comentasse um pouco isso e qual é a sua expectativa, no que é que isso pode dar? Olha, há uma queixa muito grande de setores mais à esquerda de que a Comissão da Verdade está muito aquém do que a gente deveria fazer. Eu apoiei, eu assinei um manifesto junto com outras pessoas aí da vida pública, dirigido aos deputados e aos senadores, pedindo aprovação do projeto que cria a Comissão da Verdade, e assinei me lembrando de uma frase do Felipe González, primeiro-ministro socialista da Espanha, que foi o responsável pela transição do franquismo para a democracia na Espanha, que ele dizia o seguinte, pode parecer uma obviedade, mas que, às vezes, as grandes verdades estão em frases, em pensamentos aparentemente superficiais, que ele dizia: política você não faz com o que você quer, política você faz com o que você tem. Então, é evidente que seria melhor aqui que a gente pudesse botar na cadeia todo mundo que torturou, todo mundo que prendeu, todo mundo que exilou, todo mundo que assassinou, e fazer o que a Argentina está fazendo. Agora, há condições de fazer isso no Brasil? Não acredito que haja. Eu acho que a gente vai avançando na medida do que pode. Acho que essa história de fazer a partir de 46 é uma maneira, de 1946 até o fim da ditadura militar, é uma maneira de pulverizar um pouco
de impedir que seja aprofundado. Porque o que houve de 46 para cá? Do governo Juscelino, sabe? Você vai desenterrar Aragarças, Jacareacanga, sabe? Novembrada. Não tem muito sentido. Você tem que fazer do 1º de abril de 64 até o dia que o Figueiredo saiu pela porta dos fundos do Palácio do Planalto. Agora, nós temos força para exigir isso? Não sei se temos, não acredito que temos, mesmo tendo conquistado governos pelos quais eu lutei e luto, o governo do Lula, eu não sou do PT, não tenho nada a ver com o PT, não tenho militância, não tenho filiação com o PT. Eu votei no Lula, fiz campanha para o Lula, fiz campanha para a Dilma, ganhei inimigos, alguns figadais, alguns inimigos provavelmente eternos, por ter me exposto na campanha da Dilma. Apesar desses avanços, que eu considero grandes avanços para um país conservador como o nosso, para um país ainda tão senhorial como o Brasil, acho que são grandes avanços. Você tem uma mulher como a Dilma, uma mulher que foi torturada, que foi barbarizada numa cadeia como presidente da República, isso não é casual. Isso não é um dado desimportante. Uma mulher adulta, ela já era uma adulta, ela já tinha 20 e tantos anos, foi torturada, foi barbarizada na prisão, e é presidente da República hoje. É um grande avanço. Agora, não sei se isso acumulou o suficiente para a gente botar a faca na garganta da cachorrada que barbarizou esse país durante 20 e tantos anos. Então, estou apoiando, continuo apoiando, mesmo sabendo que é limitado, que é algo limitado. Nós não vamos fazer aqui o que a Argentina fez, não vamos fazer aqui nem o que o Uruguai fez. Aqui a pergunta do capitão Tadeu. Fernando, eu não tive a oportunidade de ler a sua biografia com relação a Olga, mas li outra biografia de Olga, onde consta que Getúlio Vargas a deportou e entregou aos nazistas. E, posteriormente, o Prestes, né, que era o grande amor da vida dela, apoiou a reeleição de Getúlio Vargas. Pelos seus estudos sobre a vida de Olga, será que ela não deu reviravoltas na sepultura dela com isso? Não sei. Honestamente, eu não sei. Ela era uma pessoa tão, para usar uma expressão para facilitar a compreensão das coisas, ela era uma pessoa tão comprometida com o stalinismo quanto o Prestes. O Prestes tinha uma explicação para o fato dele ter ido para um comício e ter levantado a mão de Getúlio Vargas, que era o homem que tinha entregado a mulher dele grávida, judia, comunista, grávida de um bebê dele, de uma filha dele, tem entregado para Hitler, para morrer como morreu numa câmara de gás. Ele dizia o seguinte: os interesses do Brasil estavam acima das minhas tragédias pessoais e familiares. Foi por isso que eu aderi ao queremismo, foi por isso que eu apoiei Getúlio Vargas. Eu tenho uma dificuldade enorme, eu sou um admirador do Prestes, mesmo vendo os defeitos dele, sou um grande admirador do Prestes, eu tenho uma dificuldade enorme de entender isso, tenho uma dificuldade enorme de compreender isso, tenho uma dificuldade enorme de aceitar isso. O sujeito que manda sua mulher, judia, grávida de um filho seu, comunista, para Hitler, quando a perseguição já era algo corrente na Alemanha, e depois você vai num palanque e levanta a mão dele, sabe? Acho que se você perguntar de cada 100 pessoas, 99 pessoas diriam: eu daria um tiro na cabeça do Prestes naquela hora, levaria uma pistola escondida no bolso, daria um tiro do Getúlio, não do Prestes, na cabeça do Getúlio. Então, ele era um homem de uma frieza. Eu tive condições de conviver bastante com ele quando estava fazendo o livro da Olga. Ele me ajudou muito, me deu longos depoimentos. Ele era um homem de uma frieza pessoal, de um distanciamento espantoso. Eu acho que isso, quando os nossos tataranetos se voltarem para
o século passado, forem ver o século passado, isso, infelizmente, vai ser uma nódoa na biografia do Prestes, que, aliás, ainda não foi escrita. Fernando, você foi deputado, se eu não me engano, 8 anos, foi secretário de Educação, de Cultura em São Paulo, de 2 governos. E, no ano passado, a sua porção cidadão político, né, você deu uma declaração muito impactante na campanha eleitoral, mas eu queria saber se você queria uma frase de efeito, que você sabia o efeito que teria, ou se aquilo tinha uma substância. Você disse mais ou menos, não voto no Serra porque conheço ele há 30 anos. Quer dizer, aquilo ali foi o quê? Você estava jogando jogo de campanha, estava ajudando os amigos, ou qual era o substrato daquilo? Não, eu sou uma pessoa honesta. Eu tenho um monte de outros defeitos, certamente. Mas eu sou uma pessoa honesta. Eu não faço campanha para alguém em quem eu não acredite. Quando eu digo que vou via Bahia o ano que vem fazer a campanha do Mário, não é uma frase retórica, eu conheço ele. Eu estou muito mais à esquerda do que o nosso partido está, o PMDB, muito, muito mais. Eu ainda sou PMDB até hoje, imagine você. Então, eu sou uma pessoa que só faço as coisas quando eu tenho convicção. Só faço quando tenho convicção. E o que eu disse, aquilo ali não foi um negócio pensado, foi no dia do ato dos artistas e intelectuais no Rio, no Casagrande, de apoio a Dilma, que eu acho que criou uma energia muito grande em torno da campanha dela, que estava indo muito mal. Ela tinha participado de um debate com o Serra que tinha me parecido muito pouco produtivo para ela, sabe? Achei que o Serra tinha tido um desempenho mais agressivo, que televisão é muito disso. E, na hora que eu estava subindo a escada para ir para o auditório, lá, aqueles corredores, aqueles caninhos, labirintos que tem ali nos teatros, em geral, tinha um sujeito com a câmera, um garoto, e disse, dá uma declaração aqui. E eu disse, não voto no Serra porque eu conheço ele há 30 anos. E é verdade, eu conheço o Serra há 30 anos, o Serra é uma pessoa deletéria, o Serra é um predador, o Serra é o único político que eu conheço que não tem amigos, que não tem turma. Não tem turma. Todo político tem o seu... E não é no mau sentido, sabe, a turma no mau sentido, puxa-saco. Não, amigos. O Serra não tem amigos. Tem amigos. Você que cobre política sabe muito bem que guarda-se com uma certa prudência o subsolo das relações dele com os parceiros dele do PSDB, sabe? Se alguém for desenterrar o que o Fernando Henrique pensa dele, o que ele pensa do Fernando Henrique, sinceramente, sabe? Isso você sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque ele é um predador. O Serra é um predador e além de eu ter objeções de natureza ideológica, de natureza política, tem objeções de natureza pessoal contra ele. Conheço desde que ele voltou do exílio. Não conheço ele de antes. Eu conheço desde que ele voltou do exílio. Eu era candidato a deputado estadual pela primeira vez e a Madre Cristina, do Sede Sapiense, que era uma mulher de esquerda, falecida, que Deus aguarde, a Madre Cristina me telefonou e falou, eu queria que você fizesse uma dobradinha com o Zé Serra. O Zé Serra tinha sido da AP, ligado aos setores de cristãos de esquerda, e ele foi na inauguração do meu comitê. Um comitezinho, michuruco, em cima de uma pizzaria em Pinheiros, na Arthur de Azevedo. E quanto mais eu conheci, mais distância eu quis dele. Não, olha, Zé Serra, de maneira nenhuma. Então, para voltar à sua pergunta, não foi um negócio que o maqueteiro falou, olha, diga isso, responda isso. Foi no meio de uma escada. Na lata. Na lata, e você vai ver, inclusive, que eu estou suado, sabe? Estou
estava ali, tinha tomado chuva, meio descabelado, porque estava chovendo muito na noite daquele ato para Dilma. Não conheço a Dilma. Ela foi minha vizinha em Belo Horizonte, fomos contemporâneos. Ela estudava num colégio em frente à minha casa, no Sion, que você deve conhecer, no alto da Serra. No alto... Quase fui professor da Dilma. Ah, é? Dava aula no colégio estadual, ela estudava 2 anos antes. Olha que risco. Pois é. Você está lecionando, pois é. Não sabe para quem, a pessoa vira guerrilheira e vira presidente. Vira presidente da República, e eu dizer coisa incrível. Culpa do Afonso Romano de Santana. Imagina. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, invadindo essa sua resposta. Que biografia você não faria? Não é? Porque tem as biografias que você faz. Digamos assim, Sarney, o nosso general Geisel. Que biografia você não faria? O Geisel é um personagem. Opa! O Geisel... Porque, veja uma coisa, eu não escolho os personagens por afinidade ideológica. Eu, depois que terminei a biografia da Olga, eu queria fazer a biografia do delegado Fleury. Eu acho que está mais ou menos claro que há um abismo me separando do que foi o delegado Fleury. Guardadas as distâncias, obviamente, não quero que se faça comparações de um com o outro, mas o próprio senador Antônio Carlos Magalhães, sabe, há um abismo entre o que eu pensava, o que eu penso para o mundo, para o Brasil, e o que ele pensava. Apesar disso, ele me seduzia. Por quê? Por aquilo que eu disse aqui, provavelmente terá sido o único brasileiro que, de Juscelino a Lula, conviveu como protagonista ou como testemunha com o poder no Brasil. Sabe, essa história de fazer biografia, de tentar retratar o país só a partir de pessoas com as quais você tem afinidade ideológica, eu estou fora. O Rui, por exemplo, meu querido amigo Rui Castro, nosso coestaduano, o Rui é mineiro de Caratinga, embora já tenha se tornado carioca de alma, o Rui já disse várias vezes, só escreve livro de gente pela qual ele tem admiração, com a qual tem algum tipo de afinidade. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Não faria do Serra, porque acho que o Serra não merece. O Serra não tem o que... Serra não tem... se aperta, não sai nada, não vai sair nada. E o pouco que saísse não seria exatamente edificante. Agora, você citou o nome do Geisel, eu faria uma biografia do Geisel, se fosse possível, eu acho que daria uma história interessante. Golbery. O Geisel foi tenente em 30, o Geisel foi getulista, sabe? E depois vira, como vários outros, ele não era o único tenente, vira golpista, sabe? Já começa sendo antigetulista em 45, em 54, novembrada, esse povo se ajunta de novo, volta a dar o golpe, tentam dar o golpe em 61 e dão um golpe finalmente em 64. 64 é a repetição de 54. É a consolidação de 54. Agora, você vai encontrar ali, no meio dos golpistas de 64, gente da melhor qualidade. Gente, o Cordeiro de Farias, sabe, um tipo que tem uma história fascinante, golpista de 64. Então, se eu for escolher personagens apenas para escrever a respeito deles, apenas personagens com os quais eu tenho afinidade, eu acho que empobrece muito o meu ângulo de visão. Não tem... O que eu acho é o seguinte, é que a idade diminuiu o meu sectarismo político e me deu um pouco mais de serenidade para tratar. É pena que eu não vá durar... Talvez, né? O Niemeyer está aí com 103 anos, está em lua de mel, sabe? Quem sabe? Isso significa que eu teria ainda mais 40 anos de vida ativa pela frente. Agora, sabe, é uma riqueza, esse país é uma riqueza de personagens. O Darcy Ribeiro, o saudoso Darcy, que é um personagem, o Darcy dizia o seguinte, este país é ótimo, o que falta é gente para contar isso.
Agora, ótimo não significa que as pessoas todas sejam ótimas, são personagens fascinantes. Você pega da proclamação da República até a Revolução de 30, sobretudo no Nordeste brasileiro, você tem 50 personagens que dão livro, que dão minissérie, que dão filme, que dão o diabo, se você quiser fazer, estão dando sopa, estão aí pedindo autor. Sabe? Tem aos montes, civil, militar, coronel, o diabo. Você sai daqui da Bahia, vai até o norte. Você tem um universo de riqueza que, se esse fosse um país mais educado, no sentido de educação formal, fosse um país que as pessoas fossem alfabetizadas, você já teria uma quantidade de livros, de histórias e, portanto, de filmes sobre personagens fascinantes nossos. Você está me lembrando uma coisa que é muito interessante, que é uma conversa que o Vargas Llosa, creio, esteve com o Garcia Marques, me parece, na Espanha, e eles resolveram fazer um projeto baseado num projeto que existe nos Estados Unidos, que é um livro com a biografia dos grandes personagens americanos, né? Patriótica, alguma coisa. Aí eles se juntaram e pensaram em fazer uma série de biografias, romances, que contariam a saga da América Latina. E distribuíam tarefas para todos os romancistas. O Jô Supremo é resultado desse projeto. Eu não sabia. É assim. E, curiosamente, esqueceram do Brasil, porque os latino-americanos não colocam o Brasil dentro dessa nova onda literária que apareceu, não é? Mas alguns livros surgiram. A ideia era levantar os personagens. Só que eles levantaram personagens que, como Garcia Marques ou o Tom do Patriarca, são personagens, de alguma maneira, meio patéticos. Sim. Meio patéticos. Caricatos. Né? Caricatos. Ao contrário dos americanos, que têm os Franklins, né? Aqueles personagens mais imponentes, mas que coincidem mais com a história otimista do país, eles acabaram levantando personagens um pouco carnavalizados. Né? Sim. Claro que isso faz sentido em relação à América Latina e ao Brasil, mas eu acho que você tem razão no sentido de que o escritor inventa um país. Claro. O Jorge Amado inventou a Bahia, você sabe disso, né? Ele inventou a Bahia. A Bahia existe no mundo depois de Jorge Amado. Então, faltam realmente os biógrafos para ajudar a inventar esse país. Você está fazendo a sua parte magnificamente. E não é só biógrafo, porque biógrafo compreende você escrever sobre personagens, e, às vezes, há coisas que são um pouco maiores que personagens, são episódios da história brasileira. Né? Não obrigatoriamente você se concentrar num personagem, mas num episódio que tenha personagens, muitos personagens envolvidos, e que a maioria das pessoas, dos nossos filhos, nossos netos, ignoram completamente, porque a história oficial ignorou. A história oficial não contou isso para eles nos bancos de escola. E é uma história tão rica, ou às vezes mais rica, do que a história oficial, se é que a gente pode chamar assim. Fernando, depois de você ter ido tantas vezes a Cuba e conhecer, como eu sei, conhece a Venezuela, aquela coisa do realismo fantástico e tal, os personagens são tão incríveis. Na verdade, o Garcia Marques, às vezes, eu tenho a impressão que ele apenas retratou coisas que verdadeiramente existem, só inventou um nome e tal. A Venezuela, por exemplo, você tem ido. Você não tem essa percepção? A América Latina, Brasil incluído, não só a América Hispânica, mas Brasil incluído, a América Latina é muito rica em personagens espantosos, né? Espantosos. As coisas que você lembra de Perón? Perón é uma maravilha. Não, Evita Perón. E a Argentina, a relação da política argentina com a necrofilia, com a morbidez. Então, é um negócio de trocar a mão, serra a mão do Perón e troca pelo cadáver do Aramburu. E o cadáver da Evita, que está... E o Bolívar perambulando. E o Bolívar perambulando para baixo e para cima. Então,
Há um lado da realidade que não é mágica, é realidade factual latino-americana, que inspira esse povo todo que fez o realismo mágico, o realismo fantástico, a partir de dados reais. A história do mexicano, não me lembro dele, um dos ditadores mexicanos antes da Revolução, que perdeu uma perna numa batalha e que fez um funeral de chefe de Estado para a perna dele e que criou um monumento gigantesco, uma coisa incrível para sua própria perna. Sabe, na Bolívia, o Melgarejo, o general Melgarejo, é um personagem que, se você escrever... Esse general é que a mãe dele dizia o seguinte: se eu soubesse que o meu filho ia ser presidente da República, eu ensinaria ele a ler. Exatamente. O general, não me lembro o primeiro nome dele, o Melgarejo é inacreditável, é um personagem inacreditável. Se você escrever a história dele, as pessoas vão dizer ficção. Baduel. O Baduel. O Baduel. Sabe, você tem aos montes. Você encontra... o Brasil até que é menos prolífico nesses personagens tão espantosos. Assim, nós não temos ninguém que tenha, ou temos poucos, que pudessem entrar para esse rol. Se procurar, acha, né? Se procurar, acha. Mas eu acho que o continente contribuiu muito. Aliás, o Garcia Marques uma vez disse uma coisa, né? Alguém disse para ele: mas o que você escreve é romance ou realidade? Ele disse: com a realidade que nos cerca, para que romance? Olha, infelizmente, o nosso tempo esgotou. A gente ficaria, perceba aqui, muito mais tempo. Vamos agora para os agradecimentos, inclusive aqui a presença de vocês, maciça, ouvintes da Rádio Metrópole que acompanham com a gente, que deram o privilégio de estarem aqui hoje. Quero agradecer aos alunos da Unifax que aqui estão também, aos nossos patrocinadores que permitem que a gente faça esse tipo de programa, e o próximo será no mês de outubro, a ser anunciado o dia e as pessoas que vão participar. A Video Hobby, quero agradecer, Salvatur, Container Home, Promalha, Terra Forte, Revita e, sobretudo, a Petrobras, que nos ajudou nisso. Mas, mais do que tudo, aos queridos, hoje, amigos e colaboradores, essa grande figura, Fernando Moraes, que realmente nos honra muito com a presença dele. Ao Afonso Romano de Santana, que, além de estar presente, é também, para nosso orgulho, comentarista da Rádio Metrópole, onde, semanalmente, ele nos brinda com sua inteligência e sua cultura. E o nosso amigo de muito tempo também, o Walter Fernandes, que também é colaborador da Rádio Metrópole. A vocês todos, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. MK Entrevista. Mário Kertz Entrevista. Fernando Moraes.